Ué, será que eu tô... Vamos aguardar mais um pouquinho, então, né? Semana passada, acho que tinha uns 12. Pouquíssimo tinha. Sim, aham. Vamos aguardar um pouquinho, então, para ver aqui. Parece que até o meu parceiro, o professor Luiz, não entrou ainda, né? Vamos aguardar. Mais um minutinho, tá? Oi, gente. Enquanto isso, eu vou dando uns avisos paroquiais aqui para nós. Certo, Léo. Acho que a Thaís também já falou, né, para todo mundo. Mas só lembrando que a gente mandei lá no grupo 3 coisas, né? Hoje é o nosso último encontro presencial. Então, por favor, aproveitem. Presencial não, síncrono. Já estou querendo tanto presencial que eu já estou falando presencial para tudo, né? Também está aberto ali o formulário para aqueles interessados em fazer o relato. Só um pouquinho, gente. Aí, além disso, a gente também começou a nossa pesquisa do grupo, né, para entender como é que estão essas formações e as atuações nas áreas de música e artes dentro da Secretaria Municipal de Educação. Ela é para todo mundo, ela não é só para o pessoal que é formado em artes, não, é para quem está atuando com artes, com todas as linguagens artísticas. Então, tá lá o link, é um questionáriozinho de aproximadamente 15 minutos para responder. Então, a gente pede para apoiar e os resultados dessa pesquisa também vão ajudar a gente a delinear não só questões de política pública para a área de artes no município, como também questões de formação continuada para a área, para vocês que estão aí atuando dentro da sala de aula. E a gente fica aqui também com qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente está à disposição, tá certo? Deixo vocês com o Luiz e com a Silene. Uma boa tarde. Boa tarde, Léo. Obrigada. Boa tarde, aí, Luiz? gente. Ok. Tudo ok para começar? Atraso. Luiz, tudo vai lá. certo? Tudo Dá certo? Nada. uma projetada no slide aí para nós, que eu vou começar a falar, então. Pessoal, boa tarde. Calma. No nosso último encontro, o nosso conteúdo, o nosso assunto, né, era sobre arte urbana e sobre a paisagem sonora. Então, eu estou aqui com uma coçação no nariz, uma vontade de espirrar, que misericórdia. Saúde, Silene. Essas máscaras, né, a gente tem que andar de máscara em alguns lugares e você fica, tipo, passando mal. Mas olha só, retomando. A questão da arte urbana, paisagem sonora, né? O que nós tínhamos comentado e falado no nosso encontro passado. Eu não sei, uma coisa que ficou bem fixa para mim, eu não sei quantos de vocês que participaram de todo o processo e, tipo, ouviram tudo aquilo que nós falamos, uma coisa que ficou, assim, bem marcante para mim foram as caminhadas elétricas, né, que a gente citou, que é uma forma de se comprovar que nós vivenciamos, porque as caminhadas elétricas feitas pela Cristine, ela, tipo, mencionava alguns tipos de aparelhos especiais para ouvir ondas sonoras, das quais são produzidas por aparelhos como caixa eletrônico, os próprios aparelhos celulares, as antenas de captação, né, de circuitos de transferência de dados e tal. Então, assim, são sonoridades que estão na nossa atmosfera, das quais a gente não consegue ouvir a ouvido nu, ou seja, pela nossa própria capacidade auditiva. Nós precisamos de equipamentos especiais para ouvir isso, mas essa caminhada elétrica e toda a avaliação desse som, dessa sonoridade que se encontra na atmosfera, comprova o quê? Que nós vivemos num mundo da qual nós somos cercados por toda e qualquer espécies e tipos diferenciados de sons. Então, assim, na nossa aula passada, nós comentamos que a questão da musicalização, da sonoridade, ela não se baseia apenas na produção de sons por instrumentos musicais, mas que nós vivemos em contexto do nosso dia a dia, das quais nós
vivenciamos e podemos perceber que esses sons são produzidos diariamente ao nosso redor, em todo e qualquer ambiente. Então, por exemplo, se eu estou num açougue, tem som? Tem muitos sons. Tem o som lá da máquina lá que corta carne, tem sons das pessoas falando, tem pessoas de movimentação dentro do açougue, de mercado, de transporte de carne. Tem uns sons diferenciados do que teria, por exemplo, num escritório. Então, assim, um dos autores que eu tenho pesquisado e tem trazido muita contribuição para as minhas pesquisas, para os meus trabalhos, é Kelman. Ele fala que as sonoridades, elas caracterizam os ambientes. E as sonoridades, elas é um processo de comunicação. Ou seja, através da sonoridade, você pode descrever o que é, como é, ou o que é um determinado lugar, um determinado ambiente. Então, eu estava falando do açougue. Se você se transportar para um ambiente, por exemplo, de um consultório médico, ali toda a sonoridade vai mudar. Por quê? Não vai ter mais aqueles sons de máquina cortando carne, mas pode ter um som ambiente, uma musiquinha ali na recepção para você aguardar o médico chegar. Pode ter a voz da secretária, de pessoas também se movimentando. Pode ser mais silencioso do que um ambiente. Não, o silêncio a gente nunca se encontra totalmente, mas pode ser mais silencioso do que um ambiente de açougue, por exemplo. Então, se nós compararmos um ambiente com o outro, a gente vai perceber que a sonoridade desse local caracteriza esse local, ok? Então, assim, um dos autores que eu fiz a minha pesquisa, que eu falei na outra aula para vocês, foi sobre Schaeffer. E Schaeffer, ele tinha uma preocupação muito grande, começou a se preocupar muito grande com os sons pós-guerra e pós-revolução industrial. Por quê? Tanto a guerra quanto a revolução industrial, como eu já falei para vocês, começaram a produzir sons na guerra, de armas, de canhão, de armas que tinha lá, metralhadoras, sei lá, os tipos de armas que tinha na época para essa guerra, da qual produziram sonoridades muito intensas para o homem. E a Revolução Industrial, você sabe que com o desenvolver das máquinas, elas estão se tornando cada dia mais silenciosas, com menos barulhos, menos ruídos. Mas naquela época, com certeza, as máquinas deveriam produzir um ruído muito grande, da qual passou a incomodar esse grupo de pesquisadores da Soundscape World Project, que era um projeto da paisagem sonora do local, que primeiramente eles saíram no Canadá para pesquisar vários lugares e comprovar que nesses lugares tinha sons agradáveis e desagradáveis, ou seja, a preocupação com o ruído que o ambiente pós-guerra e o ambiente industrial estava produzindo era tão grande a ponto deles fazerem uma pesquisa combatendo o ruído, que hoje em dia a gente pode dizer que já temos uma concepção diferenciada, né? Porque o ruído já é algo que a gente está vivenciando a cada dia e que a gente não tem como mais nos libertarmos da gente. Tipo, eu vou para um lugar vou lá para um lugar fazer meditação e ele vai ser totalmente zen, não vai ter nenhum som. Então, é impossível a gente conseguir algum local que não tenha o ruído presente. Mas essa questão do ruído depende muito da visão da qual você tem para esse ruído, para classificar e ver de que forma você pode trabalhá-lo. Então, foi esses aspectos que nós abordamos. E uma coisa que eu quero deixar bastante dessa caracterização do ambiente, do som caracterizar o ambiente, que é bem importante, é de uma autora que foi citada pelo próprio Kelman, chamada Arquette, em 2004. Ela disse o seguinte, em relação à questão do debate de Schaeffer sobre a questão do ruído, ela dizia o seguinte, que Schaeffer tinha um certo preconceito urbano, ou seja, o que ela queria dizer com isso, né? Que os sons do ambiente urbano estavam se sobrepondo, ou seja, estava indo além da paisagem sonora natural do ambiente. E que os sons urbanos poderiam ser limpos, deviam ser limpos. Só que daí a Cash faz uma crítica dando o seguinte ênfase, que se eu quiser pegar os sons de uma paisagem urbana e assemelhar esses sons aos sons naturais, eu vou deixar de existir o ambiente urbano. Ou seja, o ambiente, eu caracterizo o ambiente como urbano só por quê? Porque ali existem
sons de carro, existem sons de moto, existem de pessoas circulando, de pessoas falando, com menos som de natureza, às vezes com menos pássaros, às vezes com menos animais, às vezes menos som do vento das árvores e tal. Ele se caracteriza por ser um espaço urbano porque tem sons próprios da cidade, sons próprios urbanos. E ele se caracteriza um som do campo por ter sons do campo. Então, a crítica de Arquette era o seguinte, a fala de Schaeffer, que nós não necessariamente precisamos ficar nos preocupando pelos sons, quais sons que tem ou não, quais que estão perturbando ou não, porque são exatamente eles que caracterizam um lugar, ok? Então, foi mais ou menos isso que nós falamos inicialmente. Então, eu queria iniciar falando para vocês bem rapidão, hoje aqui é tudo rápido, né, Luiz? Sobre uma pesquisa que eu fiz sobre a paisagem sonora com os meus alunos. Uma das minhas atividades profissionais, eu sou professora do Estado, e dou aula para o ensino fundamental e médio, numa escola chamada Inácio Chevinsky Filho, em Sorriso. E sou professora da Unemate também no curso de Artes Visuais e Pedagogia. No curso na escola, eu fiz uma pesquisa com os alunos, eu tenho um projeto que talvez muitos de vocês também tenham esse projeto em Cuiabá, que chama Educarte. Antes ele chamava Prinarte, que é uma iniciativa da SEDUC, da Secretaria de Educação do Estado. E eu trabalhava no projeto Educarte com os alunos. E nesse ano, no ano de 2018, que eu fiz essa experiência com eles, eu tinha 298 alunos inscritos no projeto. E esse projeto, meu projeto é dividido em aula de violão, teclado, flauta doce e canto, tá? E aí, como eram muitos alunos, e eu não tinha condição de fazer essa experiência com um monte de alunos ao mesmo tempo, eu escolhi um grupo de alunos bem interessados que concordaram de fazer essa pesquisa junto comigo, essa experimentação. Separei 15 alunos que eram um pouco misturados, alunos de violão e alunos de canto. Dessas modalidades que eu dava, flauta e teclado. E daí nós fizemos uma pesquisa no espaço próprio da escola. O que nós fizemos? Nós fizemos caminhadas sonoras, ou seja, uma caminhada de observação auditiva. Ou seja, você caminha no espaço escolar e eles, munidos de cadernetas e cadernos, eles anotaram durante um mês, na sequência de 4 momentos, 4 aulas, vamos dizer, porque era no momento da aula de música que eu fiz isso com eles, com uma duração de 1 hora. Nós fazíamos essa caminhada no interior da escola, em toda a escola. No pátio, na cantina, no saguão, na biblioteca, em vários lugares da escola, nos corredores, na sala de aula, nas salas de professores e tal. E aí, eles anotaram todos os sons que eles perceberam. E desses sons, nós fizemos uma classificação deles. Coloca lá, Luiz, para mim. A partir de Schaeffer, tá? Schaeffer, como eu falei, foi um dos autores que eu pesquiso e que eu usei para minha dissertação de mestrado. E daí o Luiz vai compartilhar aqui como que Schaeffer, através do seu livro O Ouvido Pensante, publicado em 1991, e depois parece que tem outras edições de 2002. O gráfico, Luiz. Coloca aí para mim, o gráfico do Schaeffer. Como que ele faz a classificação? Então, eu vou fazer tipo um panorama entre Schaeffer e Krause, que foi outro referencial para mim fazer a classificação dos sons. Schaeffer, o Luiz vai colocar... Colocou, Luiz? É aquela sua classificação? O quadro de classificação segundo Schaeffer, dos sons. Tá aqui o ambiente sonoro, os aspectos físicos da acústica, os aspectos perceptivos da psicoacústica, são esses aspectos referenciais? Aham. Compartilhe para mim, por favor, para eles verem. Tá compartilhado. Eu não tô, tipo, o que será que aconteceu aqui que eu não tô enxergando? Deixa eu fixar ele, vamos ver. Ah, enxerguei. Aê! Cara que tá fixado aqui, gente. Meu Deus do céu. Desculpa aí essa minha alta habilidade, né, com as mídias digitais aí. Olha só, eu fixo a minha carona lá, né, porque eu me acho muito bonita, né? Aí depois pego e não tô enxergando o quadro que é para enxergar. Desculpa, gente. Então, olha só, se vocês visualizarem o ambiente sonoro segundo Schaeffer, eu gostaria que vocês atentassem para os aspectos referenciais da função e significado, que é o quadro do meio, aqui, ó.
Vou fazer a indicação aqui, ó. Quanto a semiótica e semântica. Olha só, Schaeffer divide os sons em naturais, que seria sons da criação, e sons humanos. Os sons naturais seriam sons da natureza, provocados pela natureza. Ele fala o apocalipse, significa água, terra, fogo, os ventos, a estação do ano, que seriam os pássaros, seriam sons que é relacionado à natureza. Quando fala estações do ano, seria, por exemplo, primavera, quais sons que acontecem? O cair das folhas, esses tipos de som que cada estação provoca, tá? O inverno, o verão, o outono, por exemplo, dá muito vento. Então, são esses tipos de sons. E também são classificados como sons naturais os sons humanos, do ser humano natural, tá? A voz, o corpo, às vezes você colocar uma roupa, o vestuário, você respirar, né? Sons que você produz com o seu próprio corpo. E ele classifica também os sons da sociedade, ou seja, a movimentação do ser humano dentro dos ambientes que ele vive. Por exemplo, aqui, ó, os vilarejos, a cidade, uma paisagem sonora marítima, de uma forma, do comércio, as profissões, as fábricas, né? Um ambiente que tem música, que tem cerimônias e festividades, parque, jardim, quer dizer, cada um tem uma sonoridade que ele classifica como sons da sociedade. E, desculpa, os sons mecânicos, que são equipamentos produzidos pelo ser humano e que, de uma certa forma, produzem sons. São as máquinas de combustão, por exemplo, que são os carros, as motos, o trator, toda a forma de transporte, né? Seriam classificados como máquinas de combustão. Teria máquinas, por exemplo, avião, aeronave, tem máquinas que ele usa para construção, bitoneira, cortador de piso, serradeira, como que é que fala? Serradeira? Deu pane agora. O nome do que corta a árvore? Serrote. Serrote é manual. Serrote, serra elétrica. Serra elétrica. Isso. Então, assim, são todos equipamentos produzidos pelo homem e produzem sons diversificados, e esses sons são classificados por Schaeffer como sons mecânicos, tá? Então, essas são as classificações do som dada por Schaeffer, tá? Que eu falei que ele é um dos escritores, um dos livros dele que tem essa classificação, é o Ouvido Pensante. O segundo autor que eu me baseei foi o Krause, tá? O Werner Krause. Ele é um pesquisador relacionado aos sons da natureza, então ele pesquisou muitos sons de animais na África, depois ele foi andando na Europa fora, lá, Estados Unidos, e depois ele chegou até aqui no Brasil, na Amazônia, e fez pesquisas e gravações relacionadas a animais e aos sons da natureza. Bastante interessante se vocês procurarem na internet, ouvir os sons de gravação de Krause, porque são sons maravilhosos, super lindos, né, que tem tudo a ver com os sons da criação, né, e os sons naturais, mais naturais possíveis. Então, olha só, a classificação de Krause é em 3 categorias, tá? Há estudiosos que denominam essa classificação como uma taxonomia, pode-se dizer. A primeira classificação dele é a biofonia. Bio vem de seres vivos. Então, todos os sons produzidos, que para Schaeffer é os sons da criação, para Krause seria os sons produzidos pelos seres humanos, tá? Seria a biofonia. Aí tem a geofonia, que seria os sons produzidos pela movimentação da Terra. Então, por exemplo, um vulcão, um terremoto, estaria classificado dentro da geofonia. E tem os sons que seria a terceira categoria, que é antrofonia. E alguns livros falam antropofonia, mas o termo mais correto é antrofonia, que são os sons que Schaeffer caracteriza como sons mecânicos. São sons produzidos pelo barulho de movimentação de máquinas que foram feitas pelo ser humano que estão presentes na sociedade. Tá? Entenderam? Então, eu usei esses referenciais para, dentro da minha pesquisa, fazer a classificação dos sons junto com os meus alunos, com os sons que eles ouviram na escola. Então, após as nossas 4 visitas no interior da escola, as nossas anotações, os nossos momentos de caminhada, os nossos momentos de silêncio, os alunos fizeram as anotações dos seguintes sons. Levanta aí, Luiz, para mim. Aí eu usei o mesmo sistema, o mesmo quadro, para fazer a classificação. Então, escuta lá, ó. O ambiente sonoro na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio na Chemvisc Filho, que é em Sorriso, tá? Aí coloquei aqui, aspectos referenciais, função e significado.
quais foram os sons naturais que eles encontraram no ambiente da escola? Sons da criação seriam o vento, a chuva, a brisa, a água. Pássaros, que tem muito nas árvores da escola, no pátio. Os animais, que são cachorros, gatos e lagartos. Como assim que foram encontrar animais dentro da escola? É que os animais ali na escola tem muito gatinho que fica ao redor ali, tipo, que em vez de quando até parece umas ninhadinhas lá de filhotinho. E tem os cachorros dos próprios alunos que perseguem eles até a escola e depois fica por lá, às vezes. Tipo, querendo achar o dono vai entrar para a sala de aula e eles ficam lá meio perdidos dentro da escola. Às vezes a gente coloca os indivíduos para fora, eles entram de novo pela grade atrás do dono, né, em função do dono. E os lagartos que estão ali na vegetação, nas folhas. Aí tem insetos como grilos, cigarras, e tem os sons da estação do ano, que eles também identificaram, que eu havia já explicado anteriormente, que é o vento, o som de derrubar das folhas, dos galhos e tal. Os sons humanos, quais foram que eles encontraram dentro da escola? O som das vozes dos alunos, dos professores, dos funcionários, às vezes coleguinhas gritando um com o outro, brigando, falando bobeira um com o outro, conversando só. Os sons do corpo, que seria o próprio tênis deles, os pés andando sobre as folhas, sobre a pedra, sobre a terra, sobre o piso. Os sons de pés de alunos fazendo educação física na quadra, batendo bola, chutando latinha, tá? Na quadra, durante as aulas de educação física. E os sons das meninas que limpavam a escola, como sons de vassoura, rodo pelos pátios, som de água, de mangueira de água, que estava lavando as calçadas, e as portas batendo na escola. Tá, os sons da sociedade que eles encontraram, de escritório, lá da administração da escola, telefone tocando, tá? O telefone fixo da escola tocando, e música no pátio, que às vezes são colocadas própria música para eles mesmos. Sons mecânicos, eles ouviram betoneira, que é som de construção ao redor, e máquinas de combustão, que seriam os veículos que entram dentro da escola para estacionamento, motos, carros, caminhões que transportam lanche, que transportam as verduras, legumes, as coisas que fazem do lanche, que entregam mercadoria para a escola de mercados. O som do portão eletrônico e sons como ventiladores e aparelhos de ar-condicionado dentro das salas de aula. E tiveram sons indicadores, que também é classificado por Schaefer, como as buzinas e apitos, que seria a buzina dos carros e motos, que às vezes entra, às vezes os carros chegam no portão, às vezes o professor não tem o controle, ele buzina para a coordenação abrir o portão para ele. E aí telefones celulares dos próprios alunos, dos professores, que às vezes esquecem, dão bips ou vibrações pelo silencioso, ou esquecem de colocar no silencioso e toca. E a marcação do tempo, que seria a sirene da escola, tá? Então, para finalizar a pesquisa, o que eu queria com toda essa dinâmica e essa experiência que eu fiz com os alunos? Eu queria que eles entendessem que, primeiro, através de conversa, eles ficaram bastante estimulados e gostaram desse tipo de escuta, que eu denomino como também musical. Pode descompartilhar o quadro, Luiz, por favor? E aí eles denominaram a experiência bastante significativa, por quê? Porque eles falaram o seguinte: professora, a gente nunca teve uma experiência dessa. E nós achamos que a questão de treinar o ouvido musicalmente seria só com o instrumento musical. E, na verdade, toda e qualquer percepção que você faz do mundo do aluno, do entorno do aluno, você está contribuindo para que ele trabalhe aspectos musicais que venham contribuir, às vezes, depois com a própria criação da música. Então, alguns alunos deram ênfase nos sons que eram agradáveis para eles e os sons que eram desagradáveis. Aquilo que houve uma diferença de alguns alunos dizer, tipo, para mim esse som eu gostava. Tinha aluno, gente, que me dizia que adorava o som da sirene da escola. Né? E eu, na hora que a sirene tocava, aquele negócio assim, ensurdecedor, né? E tinha aluno que falava, meu Deus, eu até passo mal com esse som. Então, só para vocês verem que a classificação dos sons, a avaliação do som, ela é subjetiva do ser humano. O que agrada uns pode não agradar o outro, ou vice-versa, tá? Então, assim, eles ficaram surpresos porque eles ouviram sons que eles nunca tinham parado para pensar, que eles nunca tinham parado para prestar atenção, e eles, gostaram da experiência porque eles viram, assim,
Há sons que eu posso introduzir na minha música, eu posso criar música com sons do meu dia a dia. E eles observaram que eu tenho que ter uma maturidade para classificar os sons, que eles podem contribuir com a minha musicalização, que ele pode contribuir com a minha construção de vida, e tem sons que podem me prejudicar auditivamente, pode prejudicar as minhas emoções, porque o som, ele nos traz uma afetação, tá? A sonoridade te afeta. Às vezes você tem sons ao seu redor que você está te causando uma irritação que você nem sabe, você não tem consciência de que aquele som, depois você chega em casa nervoso, vai querer brigar com a mulher, vai querer gritar com os filhos, porque às vezes você vivenciou toda uma sonoridade no seu ambiente de trabalho que te afetou emocionalmente e que você não tinha consciência daquela afetação. Então, assim, toda essa dinâmica junto com os meus alunos redundou numa riqueza do qual eles perceberam e falaram assim, nós queremos agora, a partir, não sei quantos de vocês já ouviram uma dissertação, uma tese de doutorado, acho que é da Fátima Carneiro Santos, que chama Música nas Ruas, feita com crianças de escola também, que ela fala dos sons da rua. E ela faz também mais ou menos uma escuta da rua, das quais as crianças gravam os sons, faz toda uma escuta musical, vamos dizer, dos sons que estão presentes na rua. E depois ela pega esses sons e insere, motiva as crianças a fazerem composições musicais e inserirem os próprios sons que eles escutaram nas caminhadas que eles fizeram. Então, assim, toda essa dinâmica, nós estávamos falando sobre esse conteúdo na primeira turma, e dizendo tanto que é importante a gente, enquanto professor, criar métodos, metodologias, criar ferramentas das quais a gente venha contribuir para que os nossos alunos sejam despertados para essa sonoridade, para esse entorno musical, para essa riqueza de sons que existem ao redor deles. E o tanto que a música nossa, a musicalidade nossa não se baseia mais, não está mais só dentro de 4 paredes, só dentro de uma sala de concerto, acoplada, alinhada apenas instrumentos musicais. Eu tenho uma riqueza enorme de sonoridades no meu dia a dia, na minha casa, no meu escritório, na minha igreja, na praça, na rua, em qualquer lugar, das quais contribui para todo o meu processo de formação enquanto ser humano, e as crianças para todo o processo, até mesmo além de formação, de maturidade, também de musicalidade. Ok? Quer falar alguma coisa, Luiz? Meu Deus. Toma água, Silene. Se hidrata. Toma água. Gente, essa é a ideia. Né? A Silene compartilhou, né, esse trabalho que ela fez no colégio e é com esse intuito que nós estamos aqui. Né? Então, é isso que nós queremos deixar bem claro, que estamos compartilhando a nossa experiência, né, por sermos, além de estar na academia fazendo mestrado, estamos ali pesquisando, né, trazendo, mas também somos professores, antes de mais nada, né, estamos em sala de aula, estamos nas nossas práticas, e quando nós trazemos o tema da paisagem sonora, é nesse sentido, né, como que nós podemos trazer para a nossa realidade uma temática que envolva música. Né? Então, voltando um pouquinho, né, a Silene ela contou da experiência dela, que ela fez no colégio, né, sobre essa pesquisa da paisagem sonora com os alunos dela, e como que ela desenvolveu, né, por meio da caminhada, por meio desse despertar, por meio do som. E aí, tomando como base o que nós apresentamos para vocês as 2 semanas atrás, a respeito do conceito, de como surge, como foi desenvolvido esse pensamento musical, nós chegamos hoje, assim, o que nós podemos compartilhar com eles que seja factível, né? Que seja algo possível de realizar dentro do meu ambiente escolar. Porque muitas vezes nós nos deparamos com
com o quê? Né? Com a dificuldade. Não temos ferramentas, não temos material, não temos uma sala adequada, não temos um espaço adequado, né? Talvez, professor, vai lá na quadra desenvolver sua atividade, né? E, eu quero desenvolver algo com música, mas, nossa, não tenho equipamento de som, não tenho instrumento musical. Então, como que a paisagem sonora, ela pode estar envolvida dentro de uma prática pedagógica? Né? Como que nós podemos pensar pedagogicamente dentro das nossas aulas, né? E, dentro da perspectiva do ensino da arte, com a linguagem da música inserida nesse contexto. E aí, a Silene, então, ela traz esse pensamento, traz esse posicionamento com relação a essa experiência que ela fez, e aí, dentro desse contexto, dessa temática, eu, juntamente com a professora Thais, escrevemos um artigo de uma experiência que eu fiz juntamente com os meus alunos aqui na cidade de Primavera, com os alunos do 8º ano, né? No sentido dessa questão da ambientação. E, a partir dessa ambientação escolar, como que nós podemos desenvolver uma prática que envolva a parte musical dentro desse contexto escolar? E aí, durante esse processo da pesquisa, eu pude verificar essa quantidade de pesquisadores que, nos últimos tempos, estão investigando os efeitos, né, dessa questão do som na nossa vida. Né? O quanto a sonoridade que está ao redor nos interfere, né? O quanto ele pode ser positivo ou negativo, que nem a Maria Fatini, ela fala da ambulância que dá essa conotação triste, né? Por quê? Quando eu consigo perceber o som da ambulância, logo vem o quê? Na minha memória, na minha sinapse, né? Eu faço o quê? Ambulância igual hospital, hospital igual a doença. E, em muitos casos, a doença leva à morte. Então, é essa conexão que vem, da tristeza. Ou, por exemplo, o sinal, né? A sirene do colégio, né? Parece um sinal de fábrica, mas também, se é próximo da hora do intervalo, gente, eu vou comer. Meu Deus do céu, meu café. Às vezes eu estou em aula, que nem... Tem dias que eu estou direto, eu fico no colégio manhã e tarde. A hora que bate o sinal, eu falei, gente, eu vou tomar um café. Obrigado, Senhor. Então, assim, dependendo do momento que eu ouço esse sinal do colégio, me desperta o quê? Vou respirar. Ou eu vou embora. Ou, ainda falta o dia todo para terminar. Então, muitos pesquisadores estão cada vez mais emergidos nesse meio para tentar identificar, né, o quanto esses eventos sonoros eles nos afetam. E essa forma de pensamento possibilita usarmos como prática pedagógica a questão da paisagem sonora, né? Então, como uma forma de possibilitar o despertar e o desenvolver de diversas habilidades musicais, mesmo eu não tendo o instrumento, mesmo eu não tendo essa ferramenta instrumental. E também, a partir dessas transformações que ocorrem na nossa vida, em relação ao som, nós vimos na aula passada que os compositores e estudiosos começaram, então, a analisar o som. Então, se nós pegarmos e analisarmos numa linha do tempo, quando que isso começa a ocorrer? Né? O quanto que isso começou a se desenvolver? Principalmente a partir da Revolução Industrial. Então, ali, fim do século XVIII, entra o século XIX com um período de transformação e vai desencadear início do século XX, o período onde as cidades viram centros urbanos, né? A população, a sociedade deixa de ser rural e ela passa a ser urbana. E ela passando a ser urbana, as ferramentas tecnológicas, as máquinas a vapores, os carros a combustão, e tudo isso vai fazendo barulho, né? Vai havendo um ruído maior. E o que isso começa a despertar em nós? Então, algo que era lá atrás
vai nos afetando, e ela nos afeta até hoje, né? É por meio dessa paisagem sonora que eu consigo perceber se um lugar ele é dentro de uma cidade, se ele está localizado dentro de uma zona rural, de uma zona mais afastada do centro ou próximo do centro, e isso faz o quê? Vai nos afetar de alguma forma, né? Eu comento bastante com os meus alunos e quando estou conversando com as pessoas que eu falo, né, do que eu pesquiso, né, sobre o que é minha pesquisa. Eu morava atrás de uma serraria e uma metalurgia, era os dois. E eles construíam essas caixas d'água, esses reservatórios. Em um determinado período do dia, eles abriam as placas de aço. E estava no período de pandemia, que era o ano passado. E aí, em um determinado horário, eles começavam a bater, literalmente, nessas placas de aço. Era um som insuportável, né? Era algo horrível. Eu tentando dar aula, aquele barulho de bater. Então, isso me afetava, porque isso me desestimulava, tal, porque eu tentava dar aula, mas esse som me atrapalhava. Então, nessa perspectiva, é sobre esse olhar que há esse surgimento, né, essa perspectiva da pesquisa sobre a paisagem sonora. E aí, como a Silene ela traz, a Schaeffer, então ele propõe assim, quando ele começa a estudar esses ambientes, as paisagens, como uma forma de entendermos o som para além da percepção visual. Então, quando nós propomos fazer esse estudo da paisagem sonora dentro do ambiente escolar, estamos propondo fazer um estudo que vai além da percepção visual, além do enxergar, além do sentir, o olfato, o cheiro, mas também sentir sonoramente como que é esse ambiente. Tem um colégio que eu dei aula e ele era ao lado também de uma fábrica de usinagem. Sensacional. Os alunos tentando fazer prova, ou naqueles momentos que você precisava de uma concentração, tinha um barulho grande, né? Um grande ruído, né? Que acontecia. E isso afeta, né? Afeta o nosso desenvolvimento, afeta o desenvolvimento daquele aluno que está ali num grande período, né? Então, é sobre essas perspectivas que Schaeffer fala da importância do ambiente sonoro para uma sociedade. E como sendo uma fonte inigualável de informações. Porque também, ao olharmos, ao debruçarmos o olhar sobre a paisagem sonora do ambiente, nós estamos também vendo, de alguma forma, a característica daquela localidade. Se eu pegar um colégio que fica no interior, por exemplo, da Paraíba, e pegar um colégio que fica no interior aqui do Mato Grosso, mas também pegar uma que fica no interior de São Paulo, cada um vai ter sua realidade e cada um vai ter a sua sonoridade característica. Ali vai ter uma presença inigualável de informações que podemos classificar, né? Podemos ter algumas coisas semelhantes por estar dentro de um ambiente escolar, mas também teremos outras coisas que são características dessa região. Aí, então, vem como que então podemos pensar a paisagem sonora como uma proposta pedagógica, que aí então é a fala da Silene, né? Que ela fez essa prática com os estudantes dela, que é o quê? A partir desse conceito que nós apresentamos para vocês na aula anterior, é o quê? A partir desse conteúdo, o que eu consigo fazer de prática? O que eu consigo fazer dentro da minha realidade? Então, aí a Silene fez, né, essa fala dela, da caminhada sonora como um instrumento de musicalização, e esse processo de escuta tão importante, né? E aí vamos fazendo as relações do que é benéfico, do que é maléfico, né? Ou como eu organizo sonoramente esse espaço, como eu consigo construir musicalmente as coisas que estão ao nosso redor a partir, então, dessa construção musical. E aí, então, ela coloca que o objetivo que ela buscou nessa prática
foi o quê? Um foco direcionado para a escuta e com o objetivo de descrever o quê? Esse local. Por isso que no trabalho dela, ela faz essa relação, essa estrutura gráfica que ela foi mostrando o que é som de um, o que é som de outro, né? O que esse objeto possa ter que a gente não percebe no nosso dia a dia. E quanto nós, professores de educação, nas escolas, nós podemos se apropriar desse recurso para complementar o processo da educação musical. E aí, é uma fala que nós, né, vamos ter hoje, que nós podemos contribuir não somente para a percepção dentro de sala de aula, mas também numa percepção do mundo que esse aluno está inserido, e nós também. Né? Quanto de nós paramos para escutar como que é o nosso ambiente sonoro em torno da nossa casa? Né? Como que é? É um ambiente saudável? Eu falo, né, e aqui eu faço um parênteses, eu não sei se vocês compartilham também desses problemas, né? Eu morava também num determinado bairro, e aí toda sábado e domingo, meu vizinho, ele gostava de escutar música. Só que assim, ele escutava para ele e para o bairro todo. Então era aquele som sábado e domingo, né? Muito alto. Então, assim, em determinado momento, você fala, não, tudo bem, eu não estou prestando atenção. Mas em determinado momento, esse som acaba sendo maléfico, porque ele acaba me prejudicando. Se eu quero estudar, se eu quero relaxar, eu não consigo, porque tem aquele som muito alto, né? Quem nunca, né, teve um vizinho que extrapolasse a sua percepção, o seu entendimento de escuta, né? Então, eu falo que assim, não basta ele gostar, né? Ele quer que os outros também compartilhem do gosto dele. Então, é por conta disso, porque às vezes a gente não para escutar, né? Não para perceber o quanto esse som pode ser prejudicial ou não, né? E, né, então, isso é um parênteses que eu fiz, né? Lembrando dessa questão do som e o quanto ele nos afeta. E aí, nesse sentido, eu vou compartilhar com vocês a minha experiência da minha pesquisa de mestrado, que foi, né, um pouco diferente do que a Silene fez, né? Foi também dentro do ambiente escolar, foi dentro da sala de aula, junto com os meus estudantes, só que nós ampliamos, não ficamos só dentro da sala, como também pesquisamos e fizemos uma prática no entorno do colégio, dentro ali, fazendo toda uma pesquisa. Por quê? Né? De novo, a nossa preocupação em darmos um conteúdo que, ao final, vocês consigam. Olha só, o Luiz, putz, ele fez uma pesquisa, e eu acho que eu consigo fazer também aqui na minha escola. Olha, a Silene fez uma pesquisa, se eu juntar o que o Luiz fez e a Silene fez, eu posso fazer uma outra forma. Né? Então, essa é uma preocupação que eu tenho, assim, bastante, a Silene também, com relação a passar para vocês, né? Não trazer, né, um conceito mirabolante, que não seja prático, que não seja factível no meu dia a dia de aula. E aí, eu vou compartilhar aqui um processo da minha pesquisa. Deixa eu só abrir aqui o PowerPoint. Onde eu pego esses estudantes. Aqui. Compartilhando. Gente, alguma dúvida? Algo que vocês queiram compartilhar? Tá tudo bem? Podemos continuar? Então vamos lá, vocês falam, tá? Por favor. Se estiver muito chato, aí a gente para, levanta um pouquinho. Então vamos lá. Na minha pesquisa de mestrado, que eu estou em vias de qualificar, o que eu coloquei, assim? Estávamos num período pandêmico, né? E ainda estamos, né? Estamos sentindo esse reflexo desse volta, não volta, alunos online, alunos presenciais, e me afetou bastante, assim, porque num determinado dia, né, num determinado momento, eu estava no colégio, aquele colégio
totalmente silencioso, né? Praticamente sem a característica dele, que é os estudantes ali, né? Está ali gritando, correndo, comendo, e o sinal junto com a abertura do professor de educação física apitando. Então, falei, nossa, que engraçado, né? Esse ambiente ele está alterado. Então, a pesquisa ela vai nesse sentido, né, de descobrir, desenvolver e entender esse contexto escolar. E aí eu fiz a minha prática, e aí deu certo, que foi no retorno das aulas, né, efetivamente, praticamente todo mundo presencial, nesse ano, final do primeiro semestre, começo do segundo semestre, eu fiz então essa prática, essa vivência. E aí, o que eu organizei com os meus alunos? Então, eu realizei uma série de práticas e sensibilizações que eles, tanto nos alunos que estavam frequentando no presencial, como os poucos que restaram, mas estavam online, né? Então, síncrono, né? Como vocês aqui. Então, eu dando uma aula, só que tanto vocês online, eu presencial e com o aluno presencial também, né? Então, aquela salada, né? O professor se desdobrando em várias formas. E aí, o que eu queria, né? Buscar um processo da escuta ativa e atenta a esse ambiente escolar. E, para posterior, realizar uma composição, né, desses sons catalogados e organizados por essa turma. Então, eu fiz uma série de sensibilizações, uma série de encontros com esses estudantes, a fim de tentar, então, entender e compreender a partir da visão deles, e não da minha visão. Porque eu tinha uma visão, mas eu também tenho conhecimento de música, eu já tenho uma vivência dentro da música, e eles praticamente não têm essa vivência. Então, eu queria ter essa percepção a partir deles, né? E aí, sendo construído coletivamente esse contexto, né? E aí, o quanto também esses alunos eles têm essa familiarização de escutar uma música contemporânea, que é uma música totalmente criada, estruturada ali no século XX, no início do século XX, né? Que nós vimos na aula passada, John Cage, né? Toda essa estrutura que é feita a partir dessas novas ferramentas tecnológicas disponíveis. Então, fiz um encontro de 17 encontros em formatos tanto híbrido, né, no presencial e online com esses estudantes. E aí, como que eu estruturei? Eu fiz uma série de questionários, sempre em cada aula. Então, conversávamos, discutíamos sobre o que é o som, como que se organiza o som, como que o som nos afeta, como que é a estrutura sonora, e que é o conceito, né? O que é o som? O que é ruído? O que é barulho? O que é um evento sonoro? E a partir disso, nós vamos construindo uma série de conexões e sinapses dentro da nossa percepção, não só minha, mas dos alunos. E num primeiro momento, e aqui é o barato, o que eu peguei? Falei, eles não têm contato com nada. Então, eu coloquei 3 composições musicais, de 3 períodos diferentes, mas dentro da temática da música contemporânea. Eu coloquei uma música de Kohreuter, sobre o tema fim de feira. Né? O fim da feira nada mais é que, por meio de instrumentos não tradicionais, Kohreuter monta uma composição onde ele recria o ambiente da feira. Então, todo mundo gritando, o vendedor falando do preço dele, o outro tocando buzina, e o outro lançando sacola, abrindo sacola, colocando o produto dentro da sacola. Então, ele recria esse ambiente, esse clima da feira. Outra composição musical de John Painter, chamado Autumn, onde ele recria um cenário de outono de uma praça. Então, você tem o sino, você tem o vento, você tem todo um cenário ali recriado a partir da escuta. E a terceira música é um coral, onde, a partir do instrumento que nós temos como ser humano, que é o nosso corpo, ele procura e desenvolve a chuva, o tema da chuva. Então, a partir do corpo,
como que eu consigo reproduzir uma chuva. Desde as pequenas gotinhas até a chuva, o trovão, até o final, quando acaba. E aí eu coloco, e aí eu vou falando, o que vocês entendem de música contemporânea? O que essa música é para vocês? E aí eles escrevem, né, tal, o que eles acharam, e a partir disso eu vou fazendo esse questionário. Então, quais são os sons que vocês escutaram dessa música? Quais são as possibilidades de fazer música com instrumentos não tradicionais? E o que vocês acharam mais estranho? Então, isso daqui é um primeiro contato que eles vão ter com a música contemporânea, que eu vou retomar lá no final. E aí, a cada encontro, eu fui, então, basicamente fazendo esse questionário. Se você escuta na escola, estando em sala de aula, o que você escuta? Né? Você estando aqui dentro da sala de aula, por exemplo, na aula do professor Luiz de arte, o que você escuta? Você escuta alguma coisa, o que você escuta? Então, sempre tomando a partir da visão desse estudante. E aí ele foi anotando, né? O que você escuta, isso num outro encontro, ao andar pela escola. Então, quando eu vou andando pelo colégio, o que eu vou escutar nessa caminhada? Então, tudo isso eles foram anotando, foram fazendo, né, as suas percepções. E aqui, eu trabalho também com eles a questão da memória. Olha só, a paisagem sonora, nós podemos trabalhar também a questão da memória, não somente a questão da paisagem atual, mas também de algo que ocorre do passado. Por exemplo, que som você ouviu ao acordar hoje? Quem saberia aqui me dizer que som? Né? Se vocês conseguirem aí lembrar, escrevam no chat aí. Qual é o som que vocês conseguiram? Né? O primeiro som foi o despertador. Eu acordei de despertador. Aí depois, né, vamos escutando, né? E qual foi o último que vocês escutaram antes de dormir? No meu caso, o último que eu lembro ontem, quando eu fui dormir, foi exatamente o celular que eu estava escutando uma música e aí eu fui dormir. Acabei dormindo com o fone, uma loucura. E aí, desses sons, qual é o som mais forte que vocês ouviram hoje? Né? Eu acho que foi a caixa de som no colégio, o som mais forte que eu escutei hoje. Né? Eles estão fazendo uma preparação para a formatura, e aí eles ligaram o som para fazer o teste, acho que foi o som mais forte que eu escutei hoje. Dos sons do dia, qual o som mais bonito? Olha só, aqui é a percepção. Né? Cada um tem uma noção do que é bonito. O que é bonito para mim, possa não ser bonito para Ieda ou para Linéia. Né? Então, olha só, e aí eu vou trabalhando também, fazendo com que os alunos, eles vão, olha só, olha que legal, né? Putz, eu não lembrava, né? E então, a questão da sinapse, ligando o som com a memória. Você se lembra dos sons do seu sonho? Quando a gente sonha, tem algum som? Né? E aí, nossa, será? Estamos fazendo eles pensarem, né? Quais desses sons você ouvia quando era criança e não ouve mais? Né? Esses dias meu pai falou, nossa, eu escutava um pássaro tal e eu não escuto mais ele, eu não sei por quê. Né? Então, trabalhando com a memória e o presente, né? Então, o passado e o presente, né? Então, essa questão da memória também está ali quando nós falamos de paisagem sonora. E aí, de novo, também eu vou estar trazendo, né? Qual desses sons foi marcante na sua vida? E aí, aos poucos, eu vou começando a introduzir o tema da paisagem. Quais desses sons eram da natureza e quais eram mecânicos? Né? Então, aos pouquinhos, a gente pode estar colocando também, né? Os conceitos de forma indireta, né? E aí, por quê? Eles vão construindo, fazendo essas relações, né? E para depois a gente discutir essa organização sonora. E aí, a partir disso, o que eu criei? Né? Eu falei, olha, então vamos criar uma sistemática que nós iremos, então, andar pelo colégio. Tudo que nós trabalhamos foi a partir da sua lembrança.
a partir da sua memória. Isso em vários encontros, tá? Não foi num só. Então, a partir da memória. Agora, vocês vão para a realidade. Nós iremos caminhar pelo ambiente escolar e aí vocês vão anotar as suas percepções. Então, do que você encontrou nessa caminhada, os sons da natureza, lembra que a Silene comentou que ela fez, né? Olha só, aqui é uma outra forma do que ela fez, do que ela propôs, né? Então, é a mesma temática, é o mesmo processo, de alguma forma, mas a minha prática ali toma um outro rumo. Mas, então, eles foram fazendo essas anotações, né, do que é natureza, do que é humano, do que é tecnológico, e aí eu coloco mais elementos. Desses sons, ele é único, é repetitivo, é contínuo, é forte, é fraco, é agradável, é desagradável, ou você não sabe opinar? Esses sons, está parado, está em movimento? Tudo isso vai criando essa sistemática com eles, né? Que é o quê? O processo de escutar, né? Então, cada vez mais eu vou criando essa sistemática do escutar, do perceber, né? Não, peraí, vou ficar em silêncio para tentar perceber. Mas por que você vai ficar em silêncio para escutar? E aí você vai criando a justificativa. Então, eu preciso... E isso para a vida, né? Nós estamos criando cidadãos, né? No colégio. Então tem momentos que eu preciso estar quieto, preciso estar em silêncio para perceber o que está ocorrendo. Né? Se eu estou num ambiente muito conturbado, eu não consigo perceber. Né? E aí, a partir disso, eu volto de novo, né? Aquelas primeiras músicas, né? Com aquelas primeiras músicas que eu apresentei no início. Então, daquelas músicas que eu apresentei lá quando vocês não conheciam, não tinham contato. E agora, das músicas apresentadas, quais que chamaram a atenção? E aí já coloco o termo que eles já estão conhecendo, os eventos sonoros. O que te chama a atenção nesse segundo momento? Nesse segundo momento, o que causou em você? O que você achou mais interessante que não foi da primeira vez? Né? Então, o processo da construção. Né? Então, fui fazendo esse processo de construção com eles. E aí, a partir desses sons coletados, eu pedi para eles, então, agora vamos criar um mapa sonoro em grupo. E aí, vocês vão organizar, e aí eles falaram, professor, nós queremos construir um mapa sonoro sobre a sala, outro sobre a natureza, outro sobre floresta, outro sobre o hospital. Falei, ok, então vocês vão construir e para a gente entender, então, como que seria essa dinâmica. Aí eles construíram esse mapa sonoro, tal, bem diverso. E no segundo momento eu falei, agora nós vamos pegar aquela tabela que vocês construíram dos sons e vamos construir agora somente do colégio. E aí nós temos esse resultado, né? São dividido em 5 grupos e cada grupo construiu o seu mapa sonoro a partir daqueles sons coletados e o que afetava mais, e a sua organização era livre, né? Eu falei, apenas precisa ser um mapa sonoro, onde as pessoas precisam identificar, e você precisa colocar uma bula para que eu consiga identificar o que cada símbolo referencia, né? Então, esse quadro do mapa do grupo A, o da esquerda são passos. Então, ele desenhou lá as coisinhas e escreveu passos. Tem o quadradinho mais abaixo, é uma cadeira sendo arrastada. Então, ele coloca lá o símbolo e o que significa. Então, deixei esse lado criativo. Por quê? Porque também estamos dentro da aula de arte. Então, vamos fazer o processo artístico juntando a música para com a linguagem da arte plástica. Então, eles criaram, essa cartografia, esse mapa sonoro, e apresentaram sonoramente com instrumentos não tradicionais, como a porta, a carteira, a sacola plástica, papel. Eles criaram sonoramente a partir disso, né? A partir dessa percepção, desse entendimento. Então, temos o grupo A, o grupo B. O grupo D e o grupo C optaram por não fazer colorido, apenas fazer alguns símbolos
e algumas onomatopeias dentro do seu mapa sonoro. E também teve o grupo que estava online, né? O grupo E, eles estavam online, então a partir da percepção deles, que foi possível coletar e entender e compreender quando passeamos pelo colégio, né? Eu fui levando o computador e aí eles foram tentando perceber, eles também fizeram o seu mapa sonoro a partir, né, da ferramenta online. Como é o Google Meets, aqui tem o Jamboard, aí eles criaram, né, e fizeram essa cartografia. E aí, o que eu trago, né? Porque, né, eu e a Silene quis compartilhar um pouquinho da nossa pesquisa com vocês, para mostrarmos as possibilidades e as infinidades de possibilidades que é o estudo da paisagem sonora dentro de um ambiente escolar, né? Dentro de sala de aula. Como que nós podemos fazer essa prática estando em sala de aula sem ter um instrumento musical? Né? Então, é dentro dessa perspectiva que nós tivemos essa preocupação. Precisamos levar para eles, né, esse pensamento. Então, a partir, né, disso, né, e aí finalizando a minha pesquisa, eu peguei, então, essa relação e fiz essa construção, e como que mesmo, né, vários alunos dentro de um mesmo espaço, dentro do mesmo local, tenha percepções diferentes, né? Consegue ter percepções diferentes. E uma outra coisa também que Schaefer fala, e nós às vezes criticamos muito, né? Por que os nossos alunos não estão tão criativos? Ou como é difícil despertar essa criatividade? Né? Por quê? Porque às vezes, muitas vezes, em sala de aula, eu não possibilito isso, né? Eu tenho tanta a preocupação em vencer o conteúdo, tal, que eu acabo deixando de lado esse lado criativo. E às vezes o lado criativo é tão importante nos dias atuais. E com a temática da paisagem sonora, eu consigo possibilitar isso. Eu consigo desenvolver práticas musicais atrelado à prática criativa, ao desenvolvimento criativo desses estudantes, e também desenvolvendo a prática da escuta também, né? Tão difícil, né, nos dias atuais. Então, essa pesquisa né, de mestrado, que ainda está finalizando, que eu trouxe e falei, não, vamos compartilhar, né? Então, e isso, olha só, é um pouco diferente, mas, olha só, é a mesma temática que a Silene traz na pesquisa dela, né? Ela faz a estrutura, né, cartográfica ali dos seus sons e distribui eles classificando-os, né? Eu não me detive tanto a classificação e coloquei mais o lado artístico. Teve um professor na turma anterior que ele já parte para a composição, né? Então, os alunos dele gravaram esses sons e eles criaram composições, né? E aí, sobre diversos aspectos. Então, olha só como a paisagem sonora, ela pode nos possibilitar fazer práticas pedagógicas dentro do nosso dia a dia. Silene, quer falar algo? Luiz, vamos fazer o exercício com eles? Vamos ver se tem alguém competente aí para fazer o exercício do vídeo? Fazer uma coisa para acordar esse povo. Olá para vocês que estão presentes. Oi. A Linéia, a Bianca, o William, Divino, todo mundo, gente. Vamos participar aí, vamos colocar... Olá! Qual que é a ideia? A ideia é que vocês escutem o seu ambiente agora. E aí vocês vão anotar o que sonoramente ele tem, né? Então vocês vão tentar perceber e anotar rapidinho agora, a gente vai dar uns 3 minutinhos, 4 minutinhos, para vocês anotarem o que vocês conseguem perceber desse ambiente onde vocês estão, seja no colégio, seja em casa, seja em trânsito. Vamos lá, então?
fazer uma prática? Então, vou até desligar o meu som para não interferir com vocês. Vamos voltando. Conseguimos escutar. A Maria está numa verdadeira orquestra contemporânea. Bom, aqui no meu ambiente, eu escuto o ventilador, a voz da minha esposa falando com alguém, ecoando. E olha que eu estou no quarto fechado. E ela fala que eu falo alto e eu falo que ela fala alto.
E você, Silene, o que você escutou? Acabei de postar aí no chat. Aqui, como sempre, né? Como eu falei, tem construção ao redor aqui, daí tem os barulhos da construção. Agora, durante os minutos que nós ficamos em silêncio, um carro estacionou bem aqui na frente, ficou com o motor ligado. Motos passaram. E aqui tem muitos pássaros, muitos pássaros. E tem, aqui na sala que eu estou aqui, a gente tem vários computadores aqui que são de trabalho do meu marido, né? Que ele trabalha com TI. E aí fica aqueles barulhos de no break, que ele bota trocentos aqui para segurar toda a carga dos computadores que tem. É isso, eu acho, mais ou menos. Mas olha só que é diverso, né? Estamos num universo diverso de paisagem, né? Então, a Silene, mesmo estando em casa, né, ela tem uma paisagem diferente da minha. Eu estou em casa também. A minha é uma paisagem mais silenciosa do que a da Silene. Mas também a Linéia... Eu estou na biblioteca da escola. Ela está lá na biblioteca? Fala com a gente. Eu estou na biblioteca e o único som que assim a gente ouve aqui é do ventilador, som do celular da colega que também está em curso, e só. E eu estou de fone de ouvido, né? Então aí já é mais... Assim, só ouço mesmo vocês. E acho que só tem barulho. A biblioteca é bem silencioso. Quem mais? Quem quer falar? Eu ouvi aqui as professoras discutindo por causa do pedaço de bolo, criança passando correndo no corredor, o som estridente do ar-condicionado que parece que vai explodir, e sem falar aqui de um monte de outros funcionários que não param de falar, parece uma feira ou coisa parecida. E olha que eu estou também numa sala de multifuncional. O que mais? A Maria, acho que ia falar, né? Quem que... Pois é, eu estou em casa, mas eu moro próximo do centro, aí eu ouço muito transporte, né? Carro, ônibus, moto, avião, tem todos esses barulhos aí externos, mas ao mesmo tempo também tem bastante mangueira aqui no bairro da Lixeira e os pássaros vêm comer as mangas, né? Aí eu ouço também o canto dos pássaros. Eles vêm aqui até em casa comer a ração do cachorro. Então eu ouço sabiá também. É uma orquestra sinfônica. Bem diversos, né? E como é engraçado, né? Porque nós, trabalhando com paisagem sonora, começamos a identificar, né, o quanto esses sons, o quanto esses eventos sonoros que vão ocorrendo ao nosso redor são aqueles que é produzido pelo homem, aqueles que são pela natureza, né? O quanto a altura desses sons também nos interfere, né? Por exemplo, se eu estou, né, numa capacitação, de uma certa forma eu tenho que estar prestando atenção, mas dependendo do ambiente que eu estou, eu não consigo prestar atenção porque o ambiente externo, né, o ambiente ao meu redor, ele vai interferir na forma com que eu preste atenção. E aí uma curiosidade, né, muito interessante que nós podemos, a partir dessa experiência, eu fazer também essa experiência com os meus alunos. Como vocês, alunos, conseguem ou percebem os sons onde vocês estão, seja em sala de aula e seja no colégio. Por exemplo, eu fiz uma experiência não somente mas alguns alunos colocaram: eu sempre ouço a diretora gritando. E eu até depois eu fui brincar com a diretora, falei: olha, as pessoas te percebem gritando, né? E aí ela falou: nossa, não percebo. Mas no nosso dia a dia, algumas coisas vão ocorrendo que nós deixamos de perceber. Por quê? De alguma forma, olha só, né, nós deixamos de escutar. Né? Essa vivência também vem nos despertar a questão da escuta, né? A questão do ar-condicionado. Dependendo de onde eu estou, como que eu vou pedir para o meu aluno falar: preste atenção em mim, olha para mim?
se tem um barulho que está incomodando, que está interferindo na minha paisagem, né? Então, para isso também possibilita e é relevante a pesquisa referente ao som, referente à paisagem. Porque, às vezes, vão surgindo coisas que nós não percebemos no nosso dia a dia, mas que interferem no meu andamento, por exemplo, das minhas aulas. Né? Então, o quanto é interessante, né? Além dos aspectos musicais, né? Utilizar da paisagem sonora como um produto final, mas também utilizar-se da temática da paisagem sonora como um meio, né? Um meio de você buscar e tentar descobrir a relação do som, a relação do ambiente escolar, a relação da escuta, né? Peraí, esse estudante ele está com um problema, né? Não está conseguindo se concentrar, mas por que será? Talvez porque ele tenha um déficit na escuta, né? E às vezes a gente no dia a dia não acaba não percebendo, né? Então, dá importância de nós praticarmos, de nós entendermos, né? Por isso que a gente quis fazer essa brincadeira com vocês, né? Também para entendermos a diversidade das paisagens, né, dos ambientes em que estamos, e quanto esse ambiente ele interfere nas nossas práticas, no nosso dia a dia. Mas, Silene, algum complemento? Senão eu fico filosofando ad eterno aqui, gente. Acho que eu vou deixar ele filosofar, gente, tá bom? Então, na verdade, assim, para fazer só um fechamento dessa parte aí da pesquisa do Luiz e da minha, né? Sobre a questão das paisagens sonoras relacionada à educação musical, relacionado ao papel do contexto escolar, né? Na questão da paisagem sonora, eu vejo assim, que todo local em que você está tem uma paisagem diferente uma da outra. E que é importante, como eu estou sempre ressaltando, que nós, enquanto educadores, venhamos a sempre demonstrar esses contextos diferenciados que nós temos para os nossos alunos, como uma forma de atentá-los para que esse ambiente, aí eu vou voltar novamente lá nos pesquisadores que eu incluí na minha pesquisa, que o Kelman, que fala que o contexto de uma paisagem sonora é um lugar de comunicação e que é um lugar em que há trocas de conhecimento, há trocas de relacionamento. A paisagem sonora expressa essa comunicação do ser humano e também a questão de que a paisagem sonora descreve o ambiente, o local. Tá? Então, assim, cada local diferente tem uma paisagem diferenciada. Então, eu estou aqui na minha casa, teve sons diferentes da Maria, teve sons diferentes do Arthur, teve da Sueli, então, quer dizer, tinha, por exemplo, o Arthur relacionou aqui, silêncio no ambiente. Mas, por exemplo, uma pessoa que está numa biblioteca, igual relataram aí que está na biblioteca, ainda que seja o maior, né, tipo, é para todo mundo, é um lugar de leitura, e é para todo mundo ficar quietinho, prestar atenção lá, ficar concentrado e tal, e ainda assim haverá sons. Quer dizer assim, que o silêncio, ele é ilusório, ele não existe 100%, o som sempre está presente conosco. Porque, por exemplo, às vezes, quando a gente faz esse exercício, perceba os seus sons ao redor, então você desconecta de você mesmo. Você pensa daqui para fora. E se você começar a voltar para você, né, que você faz parte integrante desse local, aí você começa a perceber. Tem o meu fôlego aqui, a minha respiração, a movimentação. Se eu faço um movimento de cabelo, se eu pego o meu cabelo, tem um som. Pega aí todo mundo nos cabelos e faz assim, ó. Faz aí, Luiz, no seu. Faz o Luiz, faz assim, Luiz, no couro, ó, em vez, então, logo que não tem muito cabelo. Então, se você fizer isso aqui no cabelo, ó, você ouve o som. Então, todo o seu corpo tem uma movimentação de sons, entendeu? Então, é impossível você ficar num local que esteja silêncio repleto. Então, e toda essa sonoridade demonstra a presença,
a vivência e contextualizações diversificadas do ser humano, tá? Então, não sei, Luiz, se você quer falar mais alguma coisa nessa parte, para depois nós falarmos agora da nossa pesquisa? Não, acho que é tranquilo. Na verdade, é a sua, né? Eu explanei sobre a minha. Alguém quer falar alguma coisa, fazer alguma pergunta sobre essa primeira parte que o Luiz falou aí? Ou alguma colocação, né, do exercício que nós fizemos? Esse povo está muito silencioso, né, Luiz? Está muito quieto. Será que eles estão nos assistindo, Luiz? Eu acho que eles estão fazendo outras coisas. Será que eles estão dormindo, Luiz? Aí o Arthur acordou, o Arthur falou, tinha um avião passando. Ei, Arthur! Estamos todos assistindo, né? Porque a gente tá na Linéia! escola, e aí a gente... Adoro, gente, quando vocês não, abrem coloca, a câmera. porque coloca assim, de câmera assim, e fecha o microfone, porque tem muitos colegas na sala, né? Para não ficar pegando todo mundo, entendeu? A gente Ô, Liné, eu tô falando isso para provocar vocês, entendeu? Para vocês fazerem sons para nós aqui. E logo que o som é o som que está em pauta, né, Luiz? Mas Sim, assim, sim. O Arthur colocou assim, tinha um avião passando, coloquei aqui sobre o ambiente interno. Isso. Então, assim, é gostoso, na verdade, assim, a presença do som significa que é a presença do ser humano, né, no ambiente, as coisas que ele produz. E assim, pode falar, Luiz. E essa relação do silêncio é bacana que quando nós estamos em silêncio, ainda assim é possível ter som. Né? Então, assim, não existe um silêncio absoluto. Existe uma diminuição da quantidade de eventos que vão ocorrer nesse lugar. Mesmo estando numa câmera preparada, totalmente fechada, nós teremos o som ali, nós teremos de alguma forma produzido por nosso corpo, que é o que a Silene falou. Uhum. Quanto mais estamos num ambiente silencioso, mais nós olhamos para nós. Né? Porque qualquer movimento, ele vai ter uma produção. Diga, Silene. Não, é que eu ia falar assim, eu sempre reclamo para minha filha, ela fala assim, eu não aguento mais vocês, porque olha só, é sapato jogado pela casa toda, é tipo roupa jogada, é toda hora lavando louça, não sei o que, eu reclamo para ela, né? Ela fala assim, mãe, isso é família, isso é presença, porque ela é psicóloga, né? Isso é família, isso é presença de pessoas. Então, é mais ou menos isso. Por exemplo, Schaefer, quando ele levantou a pesquisa dele, ele falou assim, cara, eu não aguento, como assim esse monte de som diferente? Som de guerra, som de arma explodindo, é canhão, é metralhadora, é bomba e tal. Aí depois agora esse monte de máquina nova aí da Revolução Industrial. Então, tipo assim, o que significa esse som? Era um progresso, é uma mudança de rumo da humanidade, porque teve uma guerra, teve desentendimentos e tal. Era um progresso da humanidade, porque novas estruturas vieram, novas máquinas vieram, novas formas de trabalho vieram, modificações na sociedade, modificação na economia, né? Todo um progresso. Então, quer dizer, toda e qualquer movimentação e seja evolução, progresso do ser humano, causa sons e ruídos. Assim como aqui na minha casa, se eu não tenho como eu não ter minha família sem ter a bagunça dentro de casa, né? Todo mundo arrumadinho, tudo bonitinho, tudo limpinho. Isso significa presença de família. A gente reclama, mas é presença de família. Então, a mesma coisa, quando o Schaefer começou a reclamar, não, está tendo muito ruído. Isso significa a presença do ser humano num ambiente provoca sons diversificados. E muitas vezes, na minha concepção, são ruídos que às vezes me perturbam. Ok? Luiz, coloca então, agora, coloca a minha pesquisa aí, então, para mim. Quer dizer, não coloca ainda. Não coloca nada ainda. Eu vou falar para vocês, então, o Luiz falou sobre a pesquisa dele, eu vou compartilhar a minha pesquisa, a minha dissertação de mestrado, que eu finalizei agora, durante 2 anos no programa de pós-graduação do ECO, né? Estudos de Cultura Contemporânea, na Universidade Federal de Mato Grosso, e eu pesquisei a paisagem sonora do Parque Ecológico, uma abordagem um pouco diferente, no entanto, ainda que fala sobre a paisagem sonora. Ela, tipo, aborda a paisagem de um parque, né, municipal,
que não está necessariamente atrelado ao ambiente escolar, mas que também traz contribuições para a gente enquanto ser humano e para nós enquanto professores. O que aconteceu na minha... Vou fazer uma breve descrição para vocês de como que foi a minha dissertação. A minha dissertação, como eu falei, foi realizada no Parque Ecológico Claudino Frâncio, que chama aqui em Sorriso, né? Chama Claudino Frâncio Parque Municipal. Falo ecológico porque é uma área de matas, né? De preservação ambiental. Então, o estudo teve como objetivo caracterizar a paisagem sonora deste parque. Tá? E aí, quando eu fiz o levantamento desse estudo, eu estava questionando qual era a condição dessa paisagem, como que ela se encontrava, quais os sons que existiam ali dentro, quais as representatividades sonoras que existiam dentro do parque, tá? E aí a importância dessa investigação estava de eu tentar fazer o levantamento, registrar os sons ali dentro, fazer um levantamento desses primeiros registros sonoros que nunca ninguém fez, e, tipo, tentar fazer uma ponte, ou seja, um paralelo entre o que quais os sons estavam ali presentes e o que aquele som representa para as pessoas que frequentam o parque. Então, a pesquisa foi qualitativa, baseada em narrativas de pessoas que frequentam. Eu fiz, inicialmente, a metodologia foi a seguinte, eu fiz a gravação através de 12 caminhadas sonoras, né? 12 momentos eu reservei para ir dentro do parque, nos períodos matutino e vespertino, para fazer gravações de sons do ambiente. E depois eu mapeei essas caminhadas, fiz através da análise e audição dos áudios que eu gravei, eu classifiquei esses sons, as classificações foram, como eu falei lá na primeira vez que eu fiz a pesquisa junto com os meus alunos, usei o mesmo sistema de Schaefer e de Krause para classificar os sons dentro do parque. E aí, após a classificação, eu fiz um mapa do parque, demonstrando quais sons que tinha e quais eram os lugares desses sons. Mas, para fazer a avaliação desses sons, eu também contei com uma entrevista realizada com 30 pessoas, frequentadores do parque, maiores de 21 anos, que alguns presenciaram, a maior parte das pessoas que participaram mora mais de 10 anos em Sorriso. E muitas delas frequentam o parque desde a sua fundação, que foi em 2008. Tá? Então, eu contei com além deles responderem a um questionário de 9 perguntas para mim, eles também fizeram narrativas. Eles fizeram narrativas como que era a vida no parque, por que eles, frequentavam ali, o que eles desfrutavam de benefícios dentro do parque, o que era positivo, o que era negativo para eles. Então, eu sistematizei todos esses dados desses percursos sonoros, né, que eu fiz, com esses trajetos da deriva, coletei, fiz análise de todos esses sons coletados, sistematizei através de gráficos, através de organogramas, e fiz as categorias desses sons, né, para caracterizar, então, essa paisagem, e para ver, para ter o registro disso, e que se futuramente eu mesmo puder fazer outra pesquisa dessa, eu posso ter um referencial de comparação, se esses sons mudaram ou não, se continua o mesmo som, ou se outro pesquisador quiser daqui a algum tempo refazer novamente um estudo parecido e fazer o levantamento. Porque, como eu disse, como eu citei Kelman, que o ambiente, ele caracteriza as pessoas que frequentam ali o lugar, os sons do ambiente caracteriza esse local, esse lugar. Então, eu queria colocar para vocês, inicialmente, eu me respaldei em Esther Kemp, que é uma autora que lá na aula anterior eu falei para vocês que a minha pesquisa tinha sido baseada no Schaefer, e que ele compôs um grupo de pesquisadores na época, em 1970, que chamava Soundscape World Project, que era um projeto de paisagem sonora mundial. Eles começaram pesquisando as paisagens sonoras do Canadá, e depois eles foram para outros lugares para fazer pesquisas relacionadas à paisagem sonora. Dentro desse grupo existia a Will Delgard e o Esther Kemp, era uma colega de Schaefer, que ela que foi lá e conceituou o termo soundscape,
perdão, sound walking, que é caminhadas sonoras em português. Eu estou me confundindo aqui nos termos em inglês, tanto termo em inglês. O conceito que ela deu seria que a caminhada sonora é um trajeto que você faz andando de forma individual ou em grupo, né? Pode ser em duplas ou em grupo, e você faz a audição e as gravações da paisagem sonora do local que você anda. Eu escolhi fazer na minha pesquisa trajeto à deriva. O que significa isso? Que palavrão é esse? Significa trajeto sem eu planejar. Eu saí andando, sem rumo, e daí eu levei junto comigo no meu celular o Strava, que é um aplicativo que muitas pessoas podem usar para fazer bike, caminhada, ou corrida de bicicleta, ou corrida a pé mesmo, e aí ele tipo, ele registra o percurso que você fez. Então, eu usei o Strava para registrar o percurso. E aí eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo da caminhada, e daí, a partir dessa caminhada e do registro desses sons, eu fiz um mapeamento, ou seja, eu mostrei para as pessoas que vão ler a minha dissertação o mapeamento, o mapa das caminhadas que eu fiz. Então, por exemplo, vou colocar aqui um exemplo da terceira caminhada que eu fiz. Posso compartilhar isso? Uma janela aqui. Aí vocês me falam se vocês estão vendo. Tá? Olha lá, tá visualizando? Tá muito pequeno? Deixa eu dar uma aumentada no mapa. Olha só. Peraí, calma. Aqui vai aparecer para vocês a figura da visualização do parque. Já saiu? Sim. Sim, já estamos vendo. Tá, então olha só, essa daqui eu fiz naquele Google Earth, tá? Que visualiza o parque de cima, tá? Tá uma visualização da mata aqui. Então, essa listinha branquinha aqui foi o percurso que o Strava me marcou, ou seja, eu comecei aqui na avenida no fundo aqui, praticamente na lateral, aqui mais pro fundo do parque, e adentrei uma trilha dentro da mata, tá? Passei nesse local aqui, ó, que eu tô mostrando aqui para vocês com o cursor, tem uma ponte, onde tem a fonte do lago, que é o lugar onde brota a água, que nasce um lago, um córrego, e daí você entra na trilha aqui, passa pela rua da lateral aqui no fundo do parque, e vem até o canto direito aqui do lago, tá? Então, aqui, ó, por exemplo, eu coloquei aqui para vocês verem, ó, essa caminhada foi realizada no dia 23, 16h30, com a duração de 6 minutos e 55 segundos. Eu andei aquilo ali em 6 minutos, tá? E aí, após gravar os sons, eu fiz um quadro para vocês verem como que é que eu classifiquei os sons, ó, por exemplo, os sons que eu... Aqui está a listagem dos sons que saiu na gravação, ó. Como eu passei na ponte, saiu o som da água, do córrego, tinha o vento nas árvores, tem uma diversidade muito grande de pássaros, foi feito um levantamento através de biólogos, aqui tem 113 espécies diferentes de pássaros dentro do parque. Apareceu na gravação grilo, vozes das crianças brincando no parquinho, vozes adultas, os meus próprios pés, quando eu pisei nas folhas, né, porque tinha lugar na trilha que tinha muita folha. Aí tinha os sons mecânicos, né? Que classificado por Schaefer como mecânico e por Krause como antrofonia, que são os carros, as motos, os caminhões, as motosserras, o próprio irrigador de água, aqueles irrigadores que aguam a grama, sabe? Eles colocam em vários lugares no parque para tipo jogar água, para ficar mais fresquinho, para manter as gramas bonitas, tá? Então foram esses sons que tiveram essa classificação aqui, esse quadro aqui de classificação foi segundo Schaefer, sons da criação, som dos seres vivos, e a taxonomia foi segundo Krause, tá? Geofonia, biofonia e antrofonia. Tá, então aqui, ó, agora eu vou aqui para o final, para vocês verem o quadro geral que eu fiz dos 12 registros. Aqui. Dá para enxergar, Luiz? Vê aí. Aqui é o mapa todinho do Parque Ecológico, né? Aqui na frente, ele é contornado pela Avenida dos Imigrantes, tá? E aí aqui, na verdade, chama Avenida Mário Reiter. Antigamente era uma perimetral que passava aqui. Então, todo esse entorno aqui é de mapa, certo? E aí eu coloquei ícones que foram
classificando os sons. Por exemplo, essas motinhas aqui significa que eram sons de moto ao redor, de carro. Esses martelinhos aqui, ó, que estão ao redor fora do parque, são sons que a gente ouve de dentro do parque, mas que são de marteladas nas construções, tá? Então, lugar onde tem pessoinhas é movimentação de pessoas. Aqui no lago a gente tem os sons da água, do chafariz, aqui dos peixes, tá? Eu vou mostrar aqui embaixo a legenda para vocês verem, ó. Cada símbolozinho, ó. Esse daqui era água, esse daqui foi o aperto da câmera do botão que eu, sem querer querendo, apertei e saiu no som também. Ô, Silene, Ah. alguém perguntou aqui a quilometragem. Acho que é o tamanho do parque. Você sabe? Sim, sei. Sim, deixa eu voltar aqui, ó. Deixa eu fechar essa janela aqui que abriu sem querer querendo. Aqui, bem na minha introdução da minha dissertação, eu coloquei esse dado. Pera lá, deixa eu achar, eu não sei decor. Esse centro de riqueza que está localizado no município de Sorriso, com mais de 9 mil, tal, e tem 90 mil, agora já está com 94 mil habitantes, tá? Sorriso. Deixa eu ver Hein, Silene, olha só, eu vou ter que sair, né? Porque a escola, a biblioteca já vai ser fechada, né? A menina vai limpar. Né? Tudo bem, eu já estou terminando. Eu vou ficar sem internet. Não, eu vou ficar sem internet, porque eu vou ter que sair do local, e aí eu estou indo embora. Aí eu vou terminar de de olhar lá em casa. Tá, final, beleza. Tá bom? Tá bom, obrigado, Linéia. Um beijo. Eu que agradeço pela contribuição, tá? Tudo de bom pra você. Muito obrigada pela sua participação, tá? Desce um pouquinho. Calma, desce um pouquinho. Passou. Passei? Desce. Acho que tá na página 13. Espera aí. Acho que tá na página 13 ou 14. Deixa eu digitar aqui, extensão, parece que eu coloquei. Na de baixo. Ué, o que será que ele não está pegando a palavra extensão? Aqui, ó, a extensão do município. Eu não estou achando, eu sei que é 1.000 e poucos. 11 mil hectares. Isso mesmo. Passou. Eu já passei? Tá na página 13. Aqui, né? Aqui, ó. É 11 mil hectares. Aqui, ó. Conta com a área de 11,10 hectares. É 11 mil. Entendeu? 11 hectares. Então, assim, na verdade, é um lugar bem legal que, tipo, tem muita mata, tem muitos sons diferenciados, né? E aí, como eu estava falando aqui, cadê? Eu estava querendo mostrar estava mostrando a legenda, né? Do parque lá. Dos sons que... Aqui. Dos sons que foram colhidos. Para nós finalizarmos, que já está esgotando, né, Luiz? Sim. Meu Deus, voltou tudo de novo lá em cima. Mas que coisa. É que, tipo assim, se eu não colocar o cursor aqui de volta, ele volta lá, né? Volta. Aqui. Tá, então, ó, diante dessa diversidade aqui, daí o que eu fiz? Ao coletar os sons, eu fiz as entrevistas com 30 pessoas maiores de 21 anos, e elas fizeram todas as suas narrativas, toda a contribuição da narração alegando que o parque é uma extensão da vida delas, porque elas vão até ali para se divertir, para encontrar com os amigos, é um local que, tipo assim, ali eles fazem celebrações de festas, de aniversário, de bodas, de casamento, locais que fazem book de casamento, de gravidez, de aniversário, como eu falei. É um local que as pessoas saem do trabalho, vão lá desestressar, descansar. Muitas pessoas narraram que levam seus filhos desde o nascimento, que hoje tem 13 anos, 12 anos, que nasceram desde a fundação do parque, que eles acompanham os sons que tem, eles conseguem observar as modificações dos sons dentro, se aparecer um pássaro novo ou não, um animal novo ou não, dos sons. Então, assim, eles têm toda uma bagagem ali de vivência, da qual eles contribuíram comigo para a minha pesquisa,
fazendo os relatos. E a partir daí, então, que eu quero finalizar aqui para você, para fechar a nossa fala, e nós vamos embora felizes, é o seguinte, que aqui, nas considerações finais, nas discussões, eu coloquei uma coisa bastante importante que eu falei para vocês, que eu quero ressaltar novamente para nós ir embora felizes, como eu falei. E assim, Kelman, que foi aqui, já estava aqui embaixo, ó. Kelman, que foi um dos autores que eu pesquisei, ele usa uma autora que se chama Arquette, que ela fala assim, ó, em relação a esse ponto, quero argumentar usando, o Kelman usa ela, né? Usando a visão de Arquette, que debate com Schaeffer pelo seu preconceito urbano, dizendo que o urbano se sobrepõe à paisagem sonora natural e que os sons urbanos podem ser limpos para se assemelhar aos sons naturais e interpretar mal a dinâmica dos espaços da cidade. Uma cidade não existiria se espelhasse o espaço sônico agrário. Então, por exemplo, ele coloca assim, como Schaeffer foi um estudioso, um pesquisador, que ele se perturbou muito com as questões de ruído, com todo aquele progresso que eu estava falando para vocês, pós-industrial e pós-guerra, né, que tipo assim, minou, inicialmente trouxe uma miséria por causa da guerra, um ambiente, né, nos países lá que tiveram as guerras e respingou em nós aqui, teve um ambiente todo assim que parecia triste, mas e depois veio um progresso, uma mudança de ambiente, uma mudança de sonoridade para nós. E com isso, elas fizeram uma leve crítica a Schaeffer, porque nós não podemos diariamente ficar filtrando os sons e dizer, tipo, agora eu quero na minha casa tem um som só de paisagem natural. Então, vou me botar dentro de uma bolha e vou tirar todos os sons de carro, vou tirar os sons de tratores, de ônibus, vou tirar ruídos de betoneira, de motosserra, tudo, para ficar só no som natural. O que Arquette quer dizer é que os sons, eles caracterizam, e foi esse o objetivo da minha pesquisa, caracterizar uma paisagem sonora, ou seja, qualquer lugar que você vai pesquisar, você encontra paisagem diversificada. Então, Arquette quer dizer assim, é impossível eu ir... Schaeffer tinha um preconceito quanto ao cenário urbano em si, os sons urbanos. Porque se eu for numa cidade, é por causa dos sons que ela se torna cidade, é por causa da vivência do ser humano ali, todos os sons que ele produz é que se torna, e as atividades que o ser humano produz dentro dela é que se torna uma cidade. Eu vou para o campo, para uma área agrária, é por causa das atividades e do som que o homem produz através dela, como produto dela, é que se torna um local agrário, entendeu? Então, quer dizer, para finalizar, o objetivo da minha pesquisa foi caracterizar a paisagem sonora do parque, demonstrando que uma paisagem caracteriza o seu contexto e também é um instrumento de comunicação do ser humano, porque o ser humano, através dos sons, ele se comunica incessantemente e aos sons que demonstram a sua vivência como sociedade e tudo aquilo que ele produz e faz. Amém? Amém. É outro tamanho que fala. Gente, só fazer um parêntese aqui, nada a ver, é mais técnico e administrativo. A lista de presença foi a da mesma da anterior, tá? Da 1h. Quem já assinou a 1h não tem lista agora. Agora, quem não assinou da 1h, procura lá. Acho que deve estar no chat. Porque não tá. Não? Luiz, você tá me ouvindo? Sim, Maria. Então, eu estou online desde a 1h15. E eu não assinei, justamente, eu conversando, e foi uma aula bastante participativa com a Thaís, e eu não assinei. E não, acho que não foi só eu, não. William, depois você pode deixar lá no grupo para nós, do primeiro horário? Aqui, ó, peguei. Tem que falar para o Léo, né? Mandei. Vou mandar aqui, uma mensagem aqui para ele, vamos ver se ele está online. Agora foi duplicado. Gente, consegui a lista aqui, ó. E o Léo também. É mesmo, verdade. O Léo colocou. É que acaba passando, né? A gente vai conversando. Não, o Léo está nos ouvindo, Viu? Pessoal, alguém do grupo aí trouxe instrumento musical? Ninguém. Ninguém trouxe uma música? Ninguém trouxe? Ninguém toca?
Nada. Acho que o Arthur poderia fazer algo para nós. O que você acha, Silene? Quem? O Arthur poderia tocar para nós uma música. Também acho. Cadê o Arthur? Aí, a Sueli. Fala, Sueli. Minha internet caiu, eu voltei de novo. Arthur, coloca aí uma flauta para nós. Fazer o quê? Não entendi. Tô falando pro Arthur, o Arthur falou que só toca flauta, daí eu tô falando para ele tocar para nós, vamos embora feliz. Encerrarmos com uma música, nosso encontro. Eu toco piano, mas aqui não tem piano. Cara, eu ia tocar para vocês, mas desmontaram tudinho o meu piano aqui. Deixa eu ver, espera aí, vamos ver se vocês ouvem alguma coisa. Eu vou tocar no meu piano, mas o meu piano tá meio desafinadinho, gente. Mas eu vou tentar tocar alguma coisa aqui para vocês. Espera lá. Ver se dá para vocês enxergarem aqui. Dá para ver, gente, eu aqui? Olha, a Silene vai tocar. Espera aí, deixa eu ver como que tá o som. Tá 100% aqui, gente. Vamos ver se vocês ouvem alguma coisa, né? Bem ruimzinho aqui. Deu para ouvir alguma coisa aí? Sim. Só foi um sonzinho para descontrair, tá? Eu fiquei com inveja também. Posso tocar? Pode. Então, vou lá, então. Gente, encerramos nosso encontro esses 2 dias. Agradecer vocês por nos aguentar esse período da tarde, numa sexta-feira, calorenta. Vamos cantar, então. Vamos, oba. Não é só ter todas as pessoas do mundo pra si. É sobre saber que há um lugar a quem zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva divina que cai sobre nós. É saber se sentir infinito no universo tão vasto e bonito. É saber sonhar. Então, fazer valer a pena toda verso daquele poema sobre acreditar. Laia, 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 laia. Laia, 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 laia.
Parou porque agora que eu tô pegando aqui o negócio para cantar junto. É um Ó, pocket. sorte isso nesse negócio. Tá bom, gente. Muito obrigada, então, pela participação de todos. Foi Gente, 10, valeu obrigado. a pena. Alguém quer falar alguma coisa? Quer expor alguma coisa? Maria? Grande paisagem, Maria. Gente, não tendo mais, atentem para o acesso ao AVA, tá? E até uma próxima. Obrigada a todos, gente. Um abraço. Tchau, Luiz. Até mais. Tchau, Silene. Tchau, Léo. Tchau, Tchau, Léo. Maria, Sueli, Fran. Bom final de semana. Para vocês também. Tchau. Léo.